Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou gravar essa aulinha de revisão para vocês como uma forma de mostrar como que eu corrigi as listas de exercícios que eu mandei. Então, nessa aula eu vou colocar a lista 1, 2 e 3. Então, vocês podem tirar as dúvidas por aí antes do nosso encontro síncrono. Aí vocês já dão uma peneirada nas dúvidas que sobraram e a gente conversa daí sexta-feira à noite. Ok? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Lista 1. Né? Deixa eu só pegar a canetinha. Na lista 1, eu pedi para vocês no primeiro exercício para classificar os trocadores quanto à sua forma construtiva. Na verdade, a classificação já está aqui, né? Eu tenho essas três classificações, eu quero que vocês descrevam um pouquinho. Tá? Então, de forma simples, o que é o casco-tubo? Então, colocar um esqueminha desses, né? Então, falar que eu tenho um fluido escoando no casco, outro pelos tubos. Daí falar que tipo de fluido escoa por onde, né? A alta pressão geralmente vai andar pelos tubos. Não sempre, né? Mas geralmente pode acontecer. E porque vai ter uma resistência maior, aguenta mais pressão, né? Os equipamentos que eu tenho as caixas de distribuição, casco, tubos, a entrada dos tubos, entrada e saída dos tubos, entrada do casco, saída do casco, as chicanas para ter essa divergir aqui, né? Fazer o escoamento refletir e aumentar a convecção, né? As caixas de distribuição e algumas aplicações, né? Do duplo tubo, eu tenho dois tubos concêntricos, é o mais simples. Eu tenho um escoamento passando pelo tubo interno e outro pela região anular dos tubos, ok? Daí aqui tem umas características dele, né? Fácil manutenção, pequenas capacidades. Então, colocar algumas aplicações que tem, é isso que eu queria que vocês fizessem. E o de serpentina é um pouco mais específico no uso na indústria. Então, eu tenho, por exemplo, indústria de cervejeiro, né? Muitas vezes eu uso esse tipo aqui de trocador, mas eu tenho na indústria química, né? Então, é composto por uma serpentina que vai dentro do fluido, o fluido térmico escoa dentro da serpentina, resfriando o meio, ok? Então tem várias geometrias que eu posso ter desse tipo de trocador. Aqui, eu até estava olhando, não sei se vocês fizeram, todo mundo fez certo ou fez seguindo o slide, porque no slide estava o contrário, hein, pessoal, que era fluido quente entrando, mas agora eu já corrigi, tá demais, não vou alterar as notas, né? Quem deu sorte de eu não ter reparado antes, vai ficar assim. E aqui é o fluido quente. Então, eu vou ter, vamos botar o vermelho para o fluido quente. O fluido quente ele vai entrar a temperatura mais alta, né? Então vamos colocar aqui é, sempre faz isso, daí some depois. Aqui é a temperatura do fluido quente entrando e aqui também. Nos dois casos o fluido quente está entrando na minha esquerda, né? Eita. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o fluido quente sendo resfriado, né, até uma certa temperatura. Então eu vou ter aqui o meu M ponto. Nossa, mas ele tá. Essa canetinha não tá funcionando legal. Meu M ponto quente. E aqui, mesma coisa, né? Até uma certa temperatura. M ponto quente. Vou botar um azul para o fluido frio. Nesse caso, o fluido frio está entrando por aqui e está saindo por aqui. Então, eu vou ter um escoamento contrário, né? Se for a mesma taxa de capacidade térmica, né? Isso aqui vai ser meu ΔT, vai ser constante. Não é necessariamente isso que vai acontecer, mas ele pode acontecer. E meu M ponto frio vai estar andando, né, da direita para a esquerda. Aqui os dois saem da esquerda para a direita. Então aqui entra o meu frio e ele faz isso. M ponto frio. Como vocês podem ver, aqui o quente ele também está indo para cá. Vocês podem ver aqui eu tenho um ΔT maior, né? Então eu vou ter uma taxa de transferência de calor maior no começo e depois ela vai reduzindo. Aqui, em geral, é mais constante. Não é necessariamente constante, pode ser, mas é mais constante ao longo do escoamento. Esse aqui ele é mais eficiente porque ele mantém essa taxa mais constante e eu também consigo ter uma condição onde meu fluido frio de saída está a uma temperatura mais elevada que meu fluido quente de saída. Nesse caso não acontece, né?
Em nenhum momento o fluido frio vai estar mais quente que nenhuma parte do meu fluido quente. Ok? Então, falar que caso é mais adequado, como eu falei, né, a pasteurização aqui é mais adequado, porque daí eu vou ter um choque térmico mais alto e depois não importa tanto aqui como é que tá a taxa de transferência de calor. Esse aqui para os outros tipos de trocador de calor. Ok, daí vocês pedir para buscar alguns exemplos, né? Quanto a... Deixa eu só trocar a cor. Quando um trocador de calor é classificado como compacto, né? E você acha que um trocador de duplo tubo pode ser classificado como compacto? Pesquisar no Cengel para embasar a resposta. No Cengel ele deixa bem claro que não, um duplo tubo não pode ser classificado como compacto porque ele não vai conseguir ter essa relação entre área e volume, né? Então, para classificar como compacto, eu tenho que ter essa relação, esse beta, maior que 700 metros quadrados por metro cúbico. Então, ele tem uma razão entre a área de superfície de transferência de calor e o volume do meu trocador de calor. Tem que ter uma relação bem alta, ele tem que ter muita área de transferência de calor para um volume pequeno, que é chamado de densidade de área. E a área de um trocador duplo tubo não pode ser na ordem de 700, então ele não tem como ser um trocador compacto, certo? Considerando um trocador de calor tubo duplo ou duplo tubo, em escoamento paralelo de comprimento L, os diâmetros interno e externo são D1 e D2 respectivamente, e o diâmetro interno do tubo externo é D3. Né? Explique como determinar as duas superfícies de calor, A1 e A0, e quando é razoável dizer que A1 igual a 0 igual a uma área de superfície, que a gente diz, uma área genérica. A genérica não, uma área que vai servir para os dois casos. Né? A área de transferência, πdl, para os dois casos, muda o diâmetro. Né? Eu vou ter aqui um tubo com diâmetro interno, aqui um tubo com diâmetro, o diâmetro externo desse tubo e o diâmetro interno do meu tubo externo. Quando essa espessura de parede, vamos chamar de um W, for muito pequena, os dois diâmetros são virtualmente o mesmo, né? Então, quando a espessura é pequena, é razoável considerar. Pessoal, isso aqui não tem a ver com a taxa de transferência de calor. Desculpa, com o meu K, com a condutividade térmica. Ok? Isso aqui é só geométrico. Então, muita gente colocou, se colocou a mais, beleza, passou, considerei. Mas, não tem a ver. Tem a ver nesse exercício aqui, ó. Ok? Só um pouco. Tá gravando. Nesse exercício tem. Nesse caso, se o coeficiente global de transferência de calor pode ser determinado assim, daí sim eu tenho que ter uma espessura de parede pequena para eu eliminar o A que está associado ao meu HI e ao meu H0. Eu elimino ele, porque eu posso cortar o A. E eu tenho uma resistência aqui no meio, né? Que é a minha resistência, vamos colocar aqui um tubo, né? Eu tenho aqui a convecção, condutividade, convecção externa, né? Eu tenho que eliminar essa daqui para ter só essas duas, só as resistências de convecção interna e externa. Para fazer isso aqui, eu tenho que dizer que tem uma alta condutividade térmica, né? Isso aqui não vai ser uma resistência do meu sistema. Ele conduz tão facilmente que ele não é considerado uma resistência. E é a espessura de parede pequena, porque daí eu consigo eliminar as áreas. Ok? Então, nesse caso, eu tenho as duas considerações. Vamos lá. Um longo trocador de calor de duplo tubo com parede fina, deixa eu só conferir se é o mesmo exercício que eu resolvi, com diâmetros do tubo e do casco de 1 cm e 2,5 cm, respectivamente, é utilizado para condensar R184A com água a 20 graus Celsius. O refrigerante escoa através do tubo com o coeficiente de transferência de calor por convecção, eu já dei o coeficiente interno, HI. A água escoa através do casco a uma taxa de 0,3 kg por segundo, eu dei a vazão máxima. Determine o coeficiente global de transferência de calor nesse trocador. Quero o U. Certo? Aqui eu já dei algumas propriedades. Eu dei a massa específica, a densidade, né, que a gente chama massa específica às vezes. Viscosidade, condutividade térmica, o Prandtl, que também é uma propriedade termodinâmica, e o Nusselt. Tá? E o Nusselt é uma correlação para o escoamento turbulento completamente desenvolvido. Nesse caso aqui a gente vai usar esse, certo? Então ele é uma relação entre Reynolds e Prandtl. Vamos resolver.
Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu quero achar o Reynolds, né? Vamos lá. Eu tenho que achar o meu diâmetro hidráulico, depois achar a velocidade, né, média do escoamento. Daí depois eu vou direto para o Reynolds. Como é que vai ser meu diâmetro hidráulico? Para esse caso aqui, isso vocês daí teriam que pesquisar ali no Sangel mesmo. Meu diâmetro vai ser o diâmetro externo menos o diâmetro interno, que isso vai me dar 0,025 menos 0,01, isso é igual a 0,015 metros. Minha velocidade média vai ser daí m ponto. Confiram as unidades, né, se estão na dúvida. A área AC. Ok? Vazão máxima, ρ AC. Isso vai me dar 0,3. Eu não vou colocar as unidades, mas depois vocês conferem. 998, que é o meu ρ. E a minha área vai ser π 0,025 quadrado menos, não é o quadrado da diferença, né? É a diferença dos quadrados, 0,01 ao quadrado dividido por 4. Isso aqui vai me dar 0,729 metros por segundo, ok? Indo para o Reynolds, o que eu vou ter? Que é a velocidade média vezes o meu diâmetro hidráulico dividido pelo meu K, minha condutividade. Dividido, desculpa, pelo minha viscosidade. Isso aqui vai ser 0,729, né, que é o que eu achei ali em cima, vezes 0,015 dividido por 1,004 vezes 10 a menos 6. Vai me dar 10.890 turbulento. Ok? Então eu posso considerar completamente desenvolvido turbulento para ir para o meu Nusselt. Vou dividir aqui. Nusselt, eu vou usar a correlação. Eu já tinha até dado essa correlação, né? No exercício ele pede para buscar a correlação. Eu coloquei já nele como uma forma para simplificar um pouco. H, diâmetro hidráulico, condutividade K, vai ser igual a 0,023, Reynolds na 0,8, Prandtl na 0,4. Ok? Então, o Nusselt, ele tem uma relação direta com o meu H, né? A gente usa o número de Nusselt justamente para isso, para quando eu quero obter o coeficiente convectivo. Isso vai me dar um valor de 80, eu não vou substituir os valores, depois vocês substituem. 85. Ok? Então, agora eu posso isolar, que seria o meu H externo. HI é o D, né? Aqui é o H externo, então eu estou trabalhando tudo com o meu diâmetro hidráulico, minha velocidade, tudo aqui na região anular, entre os tubos. Ok? Agora então eu vou achar meu H externo isolando, né, o Nusselt. Ele é igual a K no diâmetro hidráulico. Isso aqui vai me dar um total de 3.390 watts metro quadrado grau Celsius. Ok? Eu tenho os dois Hs. Agora eu posso obter o meu U. Né? Como é que ele vai ser? 1 sobre HI mais 1 sobre H0. Isso aqui vai me dar 18.856 watts por metro quadrado grau Celsius. Ok? Esse é o meu coeficiente de transferência de calor
coeficiente global, né, de transferência de calor, meu U. Vamos para o próximo. Também da lista 2, eu tenho um recipiente de parede dupla com turbina de agitação, é utilizado, então eu tenho uma agitação aqui dentro, né? É utilizado para aquecimento de água de 10 graus a 54 graus. Eu tenho coeficiente médio de transferência de calor para a água na parede interna do recipiente, pode ser estimado através dessa correlação de Nusselt. E o vapor saturado a 100 graus condensa entre as paredes, onde o coeficiente médio de transferência de calor em kW metro quadrado Kelvin é nessa taxa. Então, eu tenho, olhando de cima assim, né, aqui dentro, uma agitação, uma turbina, né? Vamos colocar assim, água agitando. E eu tenho uma outra parede, aonde aqui, entre contato entre as duas, eu tenho aqui vapor condensando, né? Eu tenho que a temperatura da parede é a temperatura da parede e Tg é a temperatura do vapor saturado. Ok, são duas coisas que eu defini, né? TW e Tg. Eu tenho as dimensões do recipiente, diâmetro interno, né? O H, a altura dele, o diâmetro externo. Eu tenho que a velocidade do agitador é de 60 RPM. Eu quero calcular a temperatura na parede e a taxa de massa d'água que pode ser aquecida nesse recipiente. Eu coloquei aqui o meu Reynolds em função do meu N ponto, né? Que eu consigo achar dessa forma. Todas as propriedades eu dei, o CP, Prandtl, o viscosidade, né? O Rho e o K. Então vamos iniciar o exercício. Ok, aqui eu já coloquei, pessoal, uma relação de Reynolds para a gente entender o que aconteceu, né? Então, no outro exercício a gente trabalhou assim, né? Reynolds é a velocidade, o D é, na verdade, um comprimento característico dividido pela viscosidade cinemática. Então, a gente tem que a viscosidade cinemática é igual a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica, ok? Então, nesse exercício ele me deu aqui a minha viscosidade dinâmica, então eu vou usar ela, né? Viscosidade dinâmica e a massa específica, dá na mesma, né? É só uma questão de manipulação. Então eu coloquei aqui uma forma um pouco mais genérica, né? Eu tenho uma velocidade, um comprimento característico para trabalhar com Reynolds. Se é uma placa plana, é aonde na placa eu estou vendo, né? Se é numa tubulação é o meu diâmetro, o diâmetro hidráulico, a minha viscosidade dinâmica e a minha massa específica, a minha densidade, ok? Vamos comparar com o que ele deu no exercício para obter o Reynolds, né? No exercício ele colocou ali, deixa eu achar aqui, N ponto dA vezes dA vezes Rho sobre mi, ok? Por que eu separei o dA, que é dA ao quadrado? Porque isso aqui está me representando a minha velocidade, né? Esse N ponto aqui, ele estava em RPM, dividido por 60, né? Então eu vou ter aqui um Hertz, uma frequência aqui, vezes o meu diâmetro, né? Isso aqui é uma forma, para esse exercício, para o agitador, né? A forma de obter a velocidade característica dele, certo? A rotação e o diâmetro ali seria, por exemplo, as pás, né? Rotacionando ali nas extremidades, certo? Daí vezes um diâmetro para eu achar, vai dar o diâmetro quadrado aqui, que seria daí o meu comprimento característico. Vamos botar aqui comprimento característico. Aqui a massa específica. Aqui a minha viscosidade dinâmica. E aqui a minha velocidade, né? Característica aqui. Velocidade de escoamento ali. Ok? Então dessa forma a gente achou o Reynolds, que nesse exercício me deu, eu não vou colocar todos os valores, mas me deu 76.865, né? Daí agora a gente pode ir para o Nusselt. Deixa eu trocar a cor. Vamos lá. Ele já me deu no exercício qual é a correlação de Nusselt que ele quer que eu use. Deixa eu ver se está gravando, tá?
que é esse 0,76, Reynolds a 2/3, Prandtl na 1/3. Ele deu o Reynolds, deu o Prandtl, ok. Então eu consigo achar, vai me dar um Nusselt de 2048, certo? Naquele mesmo esquema, eu consigo isolar para achar qual é o meu coeficiente convectivo, né? K, diâmetro. Aqui é o meu J que ele chamou, né? Meu coeficiente convectivo, K de tubulação, dt. Isso vai ser vezes Nusselt. Vai ser igual ao quê? Qual é o meu K? Esse eu vou colocar 0,648, 0,6 metros vezes 20/48, ok? Isso vai me dar um coeficiente de 2.211 watts metro quadrado graus Celsius, né? Aqui eu estou analisando a transferência, esse J que seria meu interno. Vamos colocar o interno, coeficiente convectivo interno, né? Agora vamos analisar o externo. Deixa eu trocar a canetinha. Ele deu, né? O externo. Ele diz que é 13.100. Deixa eu só conferir o valor aqui. 13.100. Né? A vírgula ali é porque está em inglês, né? Então não é 13,100, é 13.100 vezes a diferença das temperaturas, né? TG menos TW, que é a temperatura da parede, igual o meu H interno, que é o meu TW menos 54, ok? Só conferir se eu peguei todos os valores corretos. Coeficiente médio, transferência, tá. Ok, então eu tenho essa, porque a minha temperatura na parede vai ser igual, né? Então eu consigo igualar os dois. Eu tenho, aqui é uma conservação de energia, né? Na parede ali. Ok, então eu consigo igualar os dois. HI vezes aqui, né? Certo? Por quê? Hein, pessoal? Por que eu posso fazer isso aqui? Voltando aqui, eu parei um pouquinho para dar uma olhada ali no que estava acontecendo. Eu me confundi em uma coisa. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Vamos lá. O meu H0, ele é um valor específico ali, né, que eu coloquei. Ele é função das temperaturas. Ele vai ser H0 é igual ao meu TG menos TW na menos 0,25 vezes 13.100. Ok? Esse é meu H0. O que eu tenho ali é uma conservação de energia, né? Eu tenho meu tubo e eu tenho o fluxo aqui. O Q? Esse Q vai ser igual. O que está passando para cá é igual ao que está chegando aqui. Eu tenho um regime permanente, então eu não tenho acúmulo de energia na forma térmica aqui no meu tubo, ele não está esquentando. Ele já está na temperatura TW e ele mantém assim. Então eu tenho meu Q é igual ao que? H0 ΔT, agora sim. Que daí ΔT seria meu TG menos TW, que é igual ao meu HI TG menos TW. Então as temperaturas vão entrar duas vezes aqui, porque meu H0 é tudo isso aqui, né? Vai entrar duas vezes. Então eu vou ter no final dessa igualdade, deixa eu escrever tudo para não confundir, 13.100 vezes 100, o meu TG aqui, né, é 100 graus, né, é a temperatura do vapor ali, de mudança de fase, menos TW na 0,25, menos 0,25,
vezes TG, vou botar já 100, menos TW, normal, né? Porque daí eu tomei o ΔT, igual a 2211 TW menos 54. Então eu tenho aqui uma variável que é a minha temperatura da parede, né? Isolando, né, e manipulando a equação, eu vou chegar com o meu TW a 89,2 graus Celsius. Certo? Com isso eu posso jogar de novo o meu TW aqui, né, e achar o meu H0. Aqui não, aqui em cima. E achar o meu H0. Meu H0 vai ser 100 menos 89,2 menos 0,25 vezes 13.100. Isso vai me dar um H0 de 7226 watts metro quadrado graus Celsius. Ok? Agora eu pedi para achar o U, né? Então agora eu tenho os dois H's, é mais fácil achar o U. Eu tenho 1 sobre HI mais 1 sobre H0 dá menos 1. Esse é o meu U, meu coeficiente global. Isso vai me dar um valor de 16.094 watts metro quadrado graus Celsius. Ok? Ele pediu também a vazão máxima, né? Eu posso fazer pelo balanço, né? Minha vazão máxima de vapor. M, o C de vaporização aqui, da água. Eu estou dizendo que a água ela entrou só um pouco. Ele quer saber qual vazão máxima, vamos ver. Vapor saturado, calcule a temperatura e a taxa de massa de água que pode ser aquecida. Não é não é o vapor, é a taxa de massa de água que pode ser aquecida. Então, MC ΔT dá para água igual a U a ΔT. Ok? Vamos substituir para os valores. O M ponto, que é o que eu quero, da água, vezes o C, tá 4.178, 54 menos 10 graus, né? Que é o quanto que ele aqueceu e quanto que ela entra. É isso, né? A água entra às 10, entra a 10 graus. E sai 54. Igual a 1.694, que foi o meu U que eu encontrei ali em cima, vezes a área, π 0,6 vezes 0,6, minha área troca térmica, 100 menos 54. O meu vapor está condensando, né, de 100, o 54 da parede. Isso vai me dar uma vazão, né, da água, vazão máxima de água. Só um pouquinho. Vazão máxima de água de... mudou a cor. De 0,479 kg por segundo. Ou 1.725 kg hora. Ok? Então esse é bem passo a passo, assim, seguindo a receita de bolo aí, vocês saem, né, com esse exercício, bem tranquilo. Vamos para a lista 3, aproximações comuns feitas em análise de trocador de calor. O que eu queria com isso, né? Geralmente eles vão operar por um período longo, sem alterar nas condições, né? Então, uma consideração é regime permanente, né? Que ele vai ter mais ou menos sempre a mesma temperatura de entrada e saída dos fluidos quente e frio. Os escoamentos sofrem pouco nenhuma alteração na velocidade e elevação, então eu posso geralmente considerar a energia cinética potencial desprezível. O calor específico muda pouco na faixa de temperatura, então eu posso colocar a CP constante. A condição axial ao longo do tubo é geralmente desprezível, posso considerar também. Isso aqui está tudo na aula, né,
que eu botei sobre essas partes, né, de trocador de calor, as considerações. E superfície externa perfeitamente isolada. Então, não é perfeitamente, mas geralmente a gente considera porque o quanto perde é muito pequeno perto das taxas de transferência de calor. Em um trocador de calor, tem-se a variação de temperatura entre entrada e saída tanto no fluido quente quanto no frio iguais em magnitude. Em que situação específica isso pode ocorrer? Considere um trocador de água e óleo e diga uma situação hipotética em que isso ocorre. Então, o que eu queria que vocês viessem aqui, né, da primeira lei, M, CP, ΔT. M, CP, ΔT. C é o cold e o H é o hot, né? Então, para esses dois Qs serem iguais e essas duas variações de temperatura serem iguais, eu vou ter que ter esse MCP igual também, né? Essa capacidade térmica aqui, que seria aquele meu C maiúsculo que eu coloquei na aula, né? Que eu apresentei na aula. C hot e o Czão cold, né? Então, o que eu pediria para vocês? O que eu pedi para vocês? Vão lá, procura o CP da água, CP de um óleo, digamos assim. O ΔT vocês chutam um valor, mas vai ser igual, vai cortar. Daí, usando esse CP, vocês chutam um valor de vazão máxima ou para água ou para óleo, e vocês acham isso aqui, né? Só isso, só ter os 4 valores ali, e o ΔT também podem colocar, né? Até para não ser alguma coisa muito fora da realidade, certo? Mas essa é a condição específica que isso vai acontecer quando o meu MCP for igual num fluido quente e fluido frio. Em que condições a relação da transferência de calor é válida para um trocador de calor? Isso aqui. Então, são das considerações que a gente viu no exercício 1. Ele tem que ter regime permanente, calores específicos constante e perda térmica negligenciável. Só isso que eu coloquei, meio que um repeteco daquele primeiro. Considere um condensador em que o vapor a uma determinada temperatura é condensado, rejeitando calor para a água de resfriamento. Se a taxa de transferência de calor no condensador e o aumento da temperatura de resfriamento da água são conhecidos, explique a forma como a taxa de condensação do vapor e a vazão podem ser determinadas. Então a gente quer isso aqui. A taxa de condensação e a vazão máxima de resfriamento de água. Explique a forma como a resistência térmica total pode ser avaliada no presente caso. Ok? Vamos lá. Pessoal, qual é a minha a minha vazão máxima, né? Eu vou ter que minha taxa de transferência de calor, Q, igual a M, CP, ΔT, para água de resfriamento, né? Balanço normal, MCP ΔT, que a gente viu no slide anterior. Da mesma forma, eu posso obter agora a minha vazão máxima de vaporização, de condensação, que daí seria meu M, HFG, de mudança de fase. Aqui tudo M ponto, Q ponto, né? Para a minha condensação. E o meu R, minha resistência, daí vai ser como? Vai ser o meu Q sobre ΔT, né? Só isso, né? Se eu sei a taxa de transferência de calor no condensador, eu sei o aumento de temperatura no resfriamento da água, como é que eu vou conseguir? Então, eu sei isso aqui, eu sei esse ΔT, eu consigo achar, né? O meu M ponto aqui. Opa, eu sei isso aqui, eu sei isso aqui, consigo achar meu M ponto de vapor também. Vou mudar o M ponto aqui, é o de condensação, chamar o de C. E eu sei isso aqui, né? Eu sei isso aqui, eu consigo achar minha resistência. Ok? Tranquilo isso, né? Em uma caldeira flamo-tubular, produtos de combustão quente são utilizados para ferver a água escoando sobre os tubos. Né? Então tem uma flamo-tubular e a água escoando sobre os tubos. Quando instalada a caldeira contava com coeficiente global de transferência de calor de 400 watts metro quadrado Kelvin. Após um ano de uso, deposição nas paredes, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, né? Mas eu já estou pedindo exercício porque isso aqui está entrando só como uma resistência, ok? Como uma resistência na parede. Essas deposições nas paredes interna e externa do tubo reduziram esse coeficiente. Tais deposições podem ser consideradas como resistências térmicas adicionais, na forma de
né? RDI e RDO. Confiram a unidade, né? Como eu coloquei duas linhas, eu já comentei sobre isso na outra aula de exercício. Aqui daí vai ser metro quadrado, Kelvin por watt. Metro quadrado, Kelvin por watt. Qual o coeficiente global nessas condições e que recomendações faria para a empresa? Ok? Então vamos lá. Vamos fazer um esqueminha do que está acontecendo aqui. Eu tenho o meu tubo, né? Vou colocar esse tubo em roxo aqui. Ok? E eu vou ter... Opa, deu. Eu vou ter as incrustações ocorrendo na superfície interna e na superfície externa, certo? Dentro do tubo, eu vou ter os produtos de combustão. Vamos, assim ficou meio feio colocar só uns rabiscos assim, né? Meus produtos de combustão, né? Produto de combustão. E fora do tubo, daí eu vou ter a água. Né? Se eu fizer uma seção aqui olhar só um pedacinho, só isso aqui para ver o que está acontecendo, eu vou ter, né? Parede, parede, incrustação, incrustação, convecção da água, convecção dos produtos de combustão. Né? Em termos de resistência, o que eu vou ter? Eu acho que ele até considera aqui que a minha condutividade... Acho que ele não deu a condutividade, né? Não. Então eu vou ter aqui, vou colocar em vermelho, seria essas resistências, né? Tem aqui a da incrustação, opa, faltou aqui a da convecção, condução, incrustação, convecção. E o que aconteceu é que antes eu não tinha essas duas. Agora eu tenho, né? Agora eu tenho essas duas resistências adicionais. Então vamos colocar que depois de um ano, eu vou ter que meu U vai ser igual a 1 sobre HI mais 1 sobre H0. Eu estou desconsiderando a minha condutividade aqui, mais meu RFI mais RFO. São só duas. Só dois risquinhos. Que é pouco. Tá? Quando usar o dois risquinhos, um risquinho, isso aqui tudo, daí vocês dão uma conferida na outra aula de exercício. Eu comentei um pouco mais detalhado sobre isso, certo? Eu sei que esse 1 sobre U era o meu... era só isso aqui, né? Só essa parte anterior. Deixa eu só mudar o slide. Opa, só... Desculpa, aqui é 1 sobre U. Vamos só arrumar. Para não levar isso aqui para outro slide. 1 sobre U é igual a 1 sobre HI. Tá. Eu sei que esse aqui é o meu 1 sobre U original. Porque originalmente eu só tinha isso. Eu não tinha essas duas, né? Então vamos para o outro. Ok. 1 sobre U novo, vamos colocar um Nzinho, igual a meu 1 sobre U antigo, que isso aqui é meu 1 sobre HI mais 1 sobre HO, né? Mais as duas resistências, que daí já vamos colocar os valores aqui, 0,0015 mais 0,0005, ok? E esse 1 sobre U vai ser o meu UA, é 400 watts metro quadrado Kelvin. E aqui eu tenho a unidade de metro quadrado Kelvin watt. Né? O inverso. Que daí esse aqui vai lá para cima, eu consigo somar os dois. Manter a mesma unidade. Né?
Isso vai me dar, no final, um U de 222 watts metro quadrado Kelvin. Ok? Então, finalizamos assim. Tá bem tranquilo, né? Eu não tinha essas duas resistências antes, agora eu tenho. Então, quando eu tinha a minha condição de 1 sobre o original, né? Que daí era só isso aqui. Quando eu tenho, eu coloquei essas duas. Então, eu sei que isso aqui é o meu 1 sobre o original. Substituo e chego no meu U novo, né? Qual seria a recomendação? Fazer alguma parada periódica, né? De tantos em tantos meses para fazer uma limpeza, porque olha quanto que mudou de 400 para 222. Né? Mudou bastante o meu coeficiente global de transferência de calor. Ok? Então, pessoal, era isso, né? Eu fiz a resolução dos exercícios da lista e a gente se vê daí sexta-feira para aula síncrona, né? É uma aula de dúvidas, então levem as dúvidas. Abraço.